E aí galera, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre radicais orgânicos, uma parte da química orgânica importante para a gente aprender a dar um nome de ramificações em hidrocarbonetos ramificados. Então primeiro vamos começar definindo o que é um radical orgânico. Peguei aqui para começar o hidrocarboneto simples, o hidrocarboneto metano, é um alcano de um carbono. Esse carbono está fazendo 4 ligações com o hidrogênio, coloquei uma ligação aqui em evidência e para formar um radical orgânico eu preciso quebrar essa ligação de forma que o hidrogênio fique com o seu elétron e o carbono também fique com o seu elétron, ou seja, cada um fica com o seu elétron. Quando a quebra da ligação ocorre dessa forma, onde cada átomo fica com o seu elétron, nós chamamos essa quebra de quebra homolítica. Então está aqui para a gente não esquecer o nome dessa quebra. O resultado dessa quebra vai ser o hidrogênio com o seu elétron desemparelhado e da mesma forma o carbono com o seu elétron desemparelhado. Essa estrutura aqui de carbono com elétron desemparelhado nós classificamos como um radical orgânico do tipo de radical alquila. Então já sabemos o que é um radical orgânico. Um radical orgânico é uma estrutura onde eu tenho um elétron desemparelhado num carbono. Podemos falar então que um radical alquila é um radical orgânico onde eu tenho um elétron desemparelhado em um carbono que só está fazendo simples ligações, ou seja, um carbono saturado. E a partir de agora, nós vamos chamar esse elétron desemparelhado de valência livre. Como esse radical que nós colocamos aqui apresenta apenas um carbono, esse radical alquila recebe o nome de metil, porque met é prefixo de um carbono. Agora vamos ver o radical que pode ser formado a partir do etano. O etano é formado por 2 carbonos primários, então eu coloquei aqui uma ligação de carbono com hidrogênio em evidência, ela está sendo quebrada de forma homolítica. Desta maneira o hidrogênio ficou com o seu elétron desemparelhado e eu formei aqui um radical alquila com a valência livre aqui no carbono da direita. Se fosse rompida uma dessas 3 ligações de carbono com hidrogênio aqui da esquerda, a valência livre ficaria no carbono da esquerda. Como esse radical apresenta 2 carbonos e o prefixo de 2 carbonos é et, a nomenclatura desse radical orgânico é chamada de etil. Já com o propano eu tenho a possibilidade de formar 2 radicais alquilas, porque ele apresenta carbonos primários, que são os carbonos das extremidades, e um carbono secundário. Quebrando a ligação de carbono e hidrogênio da extremidade, eu vou formar um radical alquila primário, e quebrando uma ligação entre carbono e hidrogênio do carbono secundário, eu vou formar um radical alquila secundário. Fazendo essa quebra, que eu chamei de 1, entre carbono e hidrogênio do carbono primário, eu vou formar esse radical alquila com 3 carbonos e a valência livre no carbono da extremidade. Como o prefixo de 3 carbonos é prop, esse radical é chamado de propil. Fazendo a quebra da ligação entre o carbono secundário e o seu hidrogênio, eu vou formar um radical com a valência livre no carbono secundário. Esse novo radical não pode chamar propil, porque propil já é o nome desse radical aqui de cima. Então nós acrescentamos esse prefixo iso aqui e o nome do radical é isopropil. Vamos usar esse prefixo aqui novamente nessa aula de hoje. E para usar esse prefixo eu tenho que ter uma sequência de um CH ligado a 2CH3. Daqui a pouquinho nós vamos ver isso. O butano também tem a possibilidade de formar 2 radicais alquilos, porque ele apresenta 2 carbonos primários, que são os carbonos da extremidade, e eu tenho aqui 2 carbonos secundários. Quebrando a ligação do carbono primário com o seu hidrogênio, eu vou formar esse radical com 4 carbonos e a valência livre no carbono da extremidade. Como esse radical apresenta 4 carbonos e prefixo de 4 carbonos é but, o nome desse radical é butil. Agora, quebrando a ligação de carbono e hidrogênio no carbono secundário, eu já vou formar um radical também de 4 carbonos, porém a valência livre aqui no carbono secundário.
Como a valência livre se encontra no carbono secundário, o nome desse radical é sec-butil, então sec de secundário. No hidrocarboneto metilpropano, eu tenho 3 carbonos primários e 1 carbono terciário. Então também vou ter a possibilidade de formar 2 radicais alquila. Quando ocorre o rompimento da ligação carbono e hidrogênio de carbono primário, eu vou formar esse radical alquila aqui, ó, com a valência livre em carbono primário. Esse radical apresenta 1, 2, 3, 4 carbonos, então eu tenho que usar o but, que representa 4 carbonos, porém apresenta aquela sequência de CH ligado a 2CH3, que eu vou utilizar então o prefixo iso para identificar esse radical. Então o nome dele vai ser isobutil. O rompimento da ligação de carbono e hidrogênio do carbono terciário, eu vou formar esse radical de 4 carbonos com a valência livre no carbono terciário. Então a nomenclatura desse radical é terci-butil, terci de terciário, para identificar que a valência livre está num carbono classificado como terciário. Essa molécula aqui agora, o dimetilpropano, é uma molécula com 5 carbonos. Eu tenho um carbono quaternário que não apresenta hidrogênio e 4 carbonos primários, que são os carbonos que apresentam hidrogênio. Então aqui eu vou ter a possibilidade de formar apenas um radical. Quebrando essa ligação entre o carbono primário e o hidrogênio, eu formo um radical com valência livre em carbono primário e a nomenclatura desse radical é neopentil, pente, porque eu tenho 5 carbonos. Então, uma estrutura com 5 carbonos, onde um desses 5 é um carbono quaternário, o nome do radical será neopentil. Temos agora o hidrocarboneto metilbenzeno, chamado também de tolueno. Eu tenho aqui uma ligação entre o carbono, que não pertence ao anel aromático, e um hidrogênio. Vai ocorrer uma quebra entre esse carbono e o hidrogênio. Formo um radical alquila com a valência livre nesse carbono que perdeu o hidrogênio e ele recebe o nome de benzil. Agora eu tenho aqui um alceno, o propeno, porque eu tenho aqui dupla ligação entre carbonos, porém a ligação que está sendo rompida é de um carbono saturado, ou seja, de um carbono que só faz simples ligações. Então, quebrando a ligação entre esse carbono e o seu hidrogênio, vamos formar um radical com a valência livre neste carbono aqui da direita, ele recebe o nome de alil. Até agora nós vimos então radicais orgânicos do tipo alquila, onde a valência livre encontra-se em carbono saturado, carbono que faz apenas simples ligações. Aqui eu peguei outro alceno, o eteno, um alceno de 2 carbonos. Vou quebrar homoliticamente uma ligação entre um carbono e o hidrogênio. A valência livre vai ficar nesse carbono que perdeu o hidrogênio. Agora não posso mais chamar esse radical de radical alquila. Vou chamar esse radical de radical alquenila ou alquenil. E o nome dele, um radical alquenil com 2 carbonos, ele recebe o nome de radical vinil. Posso formar também um radical com a valência livre no carbono do anel aromático. Então, peguei aqui como exemplo o benzeno. O benzeno tem fórmula C6H6, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Cada carbono está ligado a um hidrogênio. Então, coloquei aqui um hidrogênio em evidência para mostrar a quebra da ligação ocorrendo aqui. Vou ficar com a valência livre no carbono que perdeu o hidrogênio. Então aqui eu vou ter um radical chamado de radical aril. Radical aril é quando a valência livre encontra-se no carbono do anel aromático. E neste caso, esse radical aril é chamado de fenil. Acabamos de ver aqui agora diversos radicais orgânicos. Vimos radicais alquila, alquenila e arila, que são os mais importantes. E agora nós vamos ver o seguinte: o que acontece quando 2 desses radicais se unem? Para unir 2 radicais, eu preciso uni-los pelos elétrons que estão livres, ou seja, preciso uni-los pelas valências livres.
Peguei aqui um radical propil, que é um radical com 3 carbonos e a valência livre no carbono da extremidade. Vou fazer a união com um radical neopentil, que é um radical com 5 carbonos, um deles quaternário e a valência livre no carbono primário. Então, unindo esses dois radicais por suas valências livres, vou formar uma ligação covalente. Formando essa ligação covalente, cheguei a um hidrocarboneto, nesse caso aqui, um alcano ramificado, onde a sua cadeia principal tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, prefixo de 6-ex, então ele é um hexano. Porém, eu tenho uma ramificação de um carbono e outra ramificação de um carbono. Essas duas ramificações, elas chamam metil. Como eu tenho duas delas, eu coloco aqui o prefixo di, então ficou dimetilhexano. Temos que indicar a posição dessas ramificações na cadeia principal. Começa a enumerar a cadeia principal da extremidade mais próxima das ramificações. Então, elas se encontram no segundo carbono da cadeia principal. Então, eu venho aqui e coloco 2,2. Nomenclatura completa, então, do hidrocarboneto formado, 2,2 de metilhexano. E para encerrar, vamos fazer a união do radical alil, um radical de 3 carbonos com dupla ligação, porém a valência livre num carbono saturado, com o radical isobutil, um radical de 4 carbonos com a valência livre nesse carbono da extremidade. Lembrando aqui, o prefixo iso foi utilizado porque eu tenho essa sequência de CH ligado a 2CH3. Com a união, nós formamos uma ligação covalente entre os carbonos que apresentavam as valências livres. Formei agora um alceno, dupla ligação entre carbonos, de cadeia ramificada, porque eu tenho aqui esse radical pendurado na cadeia principal. Nos alcenos, a cadeia principal tem que ter os carbonos da dupla ligação, então a cadeia principal teria 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Também utilizaria o prefixo ex. A dupla ligação entre o primeiro e o segundo carbono, eu pego o número 1 para indicar a posição da dupla, que é representada por EN. Então, eu tenho aqui o ex1eno. Para indicar a posição dessa ramificação metil, eu preciso enumerar nos alcenos a cadeia principal a partir do carbono mais próximo da insaturação. Temos carbono 1, 2, 3, 4, 5 e 6, ramificação metil pendurada no carbono 5. A nomenclatura desse alceno, então, 5-metil-ex1-eno. Beleza, galera? Vimos então os principais radicais orgânicos e como a gente faz a união desses radicais orgânicos para formar hidrocarbonetos. Um abraço aí, valeu, até a próxima.